o Carille caiu. Como era esperado. Talvez não esperado, mas as chances eram grandes. O Corinthians vinha de um momento ruim, quer dizer, péssimo. 8 jogos sem vitória e desempenho horroroso. Tava na hora de uma mudança. Dói para um corintiano falar isso depois da conquista do Brasileiro de 2017 do próprio Carille e somando ainda as conquistas de 2011 e 2012 depois de segurar o Tite no cargo. Parecia naquela época que a magia era ter paciência com os treinadores. Claro, desde que seguissem a linhagem Mano Menezes e Tite, né? Não vamos esquecer do Oswaldo, do Jair Ventura e do Cristóvão Borges. E o Carille, ele tinha a cara dos anos 2000, justamente porque trabalhou com esses dois últimos, Mano Menezes e Tite, foi assistente deles. Mas sabe de uma coisa? A gente vai entrar nos anos 2020 agora. Acabou os anos 2010. É isso mesmo. São 7 anos do título da Libertadores e do Mundial. Mas a questão aqui talvez seja menos os resultados. É que o time não estava jogando absolutamente nada. E parecia não querer jogar nada sob o comando do Carille. 4-1 para o Flamengo. Vou repetir. 4-1 para o Flamengo. Meu Deus. Que partida minimamente boa o Timão fez em outubro. Enquanto isso, o time era trocado o tempo todo. Tentativa e erro. Janderson. Tentativa e erro. Gustavo. Tentativa e erro. Sornosa. Tá, mas agora já foi. Boa sorte ao Carille. A Arena Corinthians continua lá no final da linha vermelha. A notícia de hoje é que o Corinthians acertou com o Thiago Nunes. Estou empolgado, devo dizer. Ainda não fechou, mas não consigo pensar em nome melhor. Sampaoli e Renato Gaúcho, talvez. A conferir. Independente disso, a gente tem que lembrar que o campeonato não acabou. Tem jogo nessa quarta-feira, depois no fim de semana, depois no meio de semana de novo e ainda algumas rodadas para fechar. Já agora, algumas coisas precisam mudar, até mesmo pensando no ano que vem, mas principalmente para agora. E é sobre isso que eu, um corintiano, quero falar aqui, depois da abertura. Então vamos lá, mudanças no Corinthians. Aliás, claro, o foco aqui é pensar essas mudanças especificamente para agora, talvez um pouco pensando para 2020, mas são mudanças focadas no time em si, na atitude, na forma de jogar, né? Claro, algumas mudanças elas precisam ser feitas na direção, não de troca, mas de pensar quem precisa segurar os jogadores, quem precisa contratar, a atitude, o departamento está sendo assistência, os assistentes técnicos, o Sheik foi demitido, então essas coisas precisam estar envolvidas. Mas eu estou falando especificamente do jogo. O que eu tenho enxergado nesse período tenebroso de outubro e o que precisa ser feito especificamente sobre isso, né? Então até por isso eu vou dividir de acordo com os setores do campo, né? Então, assim, gol, zaga, meio campo e ataque. Começando pelo gol. Ah, mentira, claro que não. Cássio continua. Vamos direto para a zaga. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a reserva da lateral direita, Michel Macedo, e o Manuel. São dois jogadores que... O Manuel vai lá, né? O Manuel tem momentos bons e o Manuel... Eu acredito que o Carille confiava nele porque ele tem saída de bola. O Carille queria um novo Felipe. O Felipe foi campeão em 2015. Eu lembro que o Felipe que foi muito criticado, mas ele tinha uma coisa que o próprio Gil não tem hoje e não tinha em 2015, que era a saída de bola. Então o Felipe era o jogador responsável por tentar fazer um lançamento. E ainda mais se você monta um time que não vai sair, que tem um Ralf ali de camisa 5, que não vai sair pelo Ralf, você precisa de um zagueiro que minimamente consiga trabalhar a bola. Eu acredito que o Manuel era esse cara para o Carille. Mas não dava. Não dava, não deu. Não entendo nem porque o Carille insistiu nisso, sendo que o Manuel já ia sair, né? Então a notícia, pelo que eu saio pelo menos, é que o Manuel não continua no ano que vem. E o Carille insistia nele. Né? E o Manuel não me dá segurança nenhuma. O Manuel me dá tanta segurança quanto, sei lá, pensa uma coisa que te assusta, é o Manuel. Eu assisti o Manuel daquele tremelique toda vez, né? Eu tenho certeza que o Manuel vai falhar pelo menos uma vez. É essa a sensação, eu ficava, tomara que não saia gol no erro do Manuel. Me lembro um pouco Davi Luiz era assim também na seleção brasileira. Mas essa era a sensação que eu tinha com o Manuel. Então, não tinha mais como mantê-lo, né?
Por isso que eu acho que o problema também é que o Marlon, o Bruno Mendes tiveram poucas chances, mas quando as tiveram, não foram bem. Não renderam. E o outro é essa posição na lateral direita, Michel Macedo. Meu Deus do céu. Tudo bem, substituir o Fagner não deve ser coisa fácil, né? Então Fagner, pra mim, não é nem um dos melhores laterais do Brasil. Ele é um dos melhores jogadores. Ele tem uma técnica, ele tem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Talvez ele seja muito baixinho para um jogador que às vezes tem que disputar pelo alto. Mas como força ofensiva, ele é um dos melhores jogadores. Né? E aí quando entra o Michel Macedo, é a certeza de que não vai acontecer absolutamente nada. É a certeza de que o Corinthians, pelo lado direito, não vai conseguir produzir ofensivamente, né? E cara, eu sou um cara otimista para os jogadores do Corinthians, né? Se fizesse uma lista de jogadores que eu acreditava até sair do Corinthians, desde o Betão, o De Federico, tinha uns volantes muito ruins. E eu sou sempre o cara que até o último segundo eu tendo a acreditar num jogador. Mas com esse Michel Macedo, não deu certo, não funcionou. Ele não consegue. Tudo bem, ele tem incrível capacidade de ficar invisível. Né? Você termina um jogo, você fala, Michel Macedo jogou? O que talvez seja uma coisa boa, porque ele não toma nenhum drible desconcertante, ele não tem uma falha estrondosa, mas não dá, né? Você pega um jogador que você não sabe nem se jogou. Se colocasse qualquer um outro, se o Carille jogasse ali pela direita, a gente não ia saber se o Michel Macedo tinha entrado ou não tinha entrado. O que me faz até pensar por que eles trocaram, não sei lá, se eles venderam, o que aconteceu com o Léo Príncipe, né? Porque pra mim o Léo Príncipe era um jogador que conseguia entrar vindo da base, né? A gente sempre gosta de jogador que vem da base, e ele conseguia não manter o nível do Fagner, mas ele conseguia produzir alguma coisa ofensivamente, né? Ele conseguia assim de vez em quando criar alguma jogada, né? E o Michel Macedo não. E também porque o Léo Príncipe é um nome sensacional, né? Então, Michel Macedo. Michel Macedo é nome de advogado, né? Macedo Associados. E o Léo Príncipe, Léo Príncipe é nome de pagodeiro. Casa certinho com o futebol. E dava muito pro Corinthians ter dado uma chance pra esse menino. Então, são duas posições que são difíceis, né? Então, assim, primeira coisa, decide que o Michel Macedo não vai mais continuar no Corinthians, tenta algum outro jogador, como foi com Edmilson, com Edenilson, com Tite, e busca arriscar algum jogador improvisado ali, né? Que não seja um zagueiro, porque o Bruno Mendes também não foi bem. E a outra é o Manuel. Deixa o Manuel de lado, ele já não vai renovar pro ano que vem, ele não vai jogar no Corinthians no ano que vem. Então, essa zaga precisa ser Gil e alguns testes, né? Deixa o Bruno Mendes mais uns 3 ou 4 jogos ali na zaga e ver o que ele faz. Porque eu acho que o Manuel já acabou a paciência com o Manuel. Então a gente passa pro meio. Ralf. O que fazer com o Ralf? Eu vou até falar baixinho porque o Ralf merece esse respeito, né? Mas o Ralf tem que ser reserva. O Ralf tem que ser reserva. Porque assim, claro, pro que ele faz, pra função que ele exerce defensivamente, ele ainda é muito produtivo, né? Então você vê que ele consegue correr, ele ainda continua aquele jogador que não é expulso, aquele jogador que não faz falta besta, aquele jogador que consegue cobrir, não precisa fazer... Quando eu digo falta besta, assim, falta que cria chance de gol no ataque, de gol de falta, né? Ele consegue, antes de ter que trombar com o jogador, ele consegue interceptar o jogador, né? Então não é qualquer... Ele é um dos melhores volantes defensivamente no futebol brasileiro, né? Com poder defensivo, ele é um dos melhores. Agora, para sair com a bola, a gente precisa, com a produção ofensiva, já que a gente vai ter o Júnior Urso, um Sornoso ou o Matheus Vital, que assim... O Sornoso talvez não, mas o Matheus Vital é muito ofensivo, ele não é aquele jogador igual o Renato Augusto de vir buscar a bola aqui atrás, é um meio armador, mas que não volta tanto. A gente precisa, ali naquela posição, eu acho até para colocar o Júnior Urso, a gente precisa de uma posição, a gente precisa de um jogador que consiga trabalhar a bola, né? Pelo menos como teste,
Assim, deixa o Ralf lá. O Ralf entra em alguns jogos. Jogo contra o Flamengo, por exemplo, tudo bem colocar o Ralf. Jogo contra o Palmeiras fora de casa, vamos lá. Mas quando você for jogar com Fortaleza em casa, já tá na hora de imaginar que o Ralf tem que entrar em determinadas situações, né? Tem que avaliar que o Corinthians precisa produzir ofensivamente. Uma dessas forças de produção ofensiva tem que começar ali do Ralf. E eu sei que ele é muito bom, essa é a dificuldade. Porque defensivamente ele realmente ainda entrega, né? Ele ainda tem um desempenho acima da média, né? Talvez o Matheus Jesus, talvez o Júnior Urso de camisa 5 e o Matheus Jesus ali na posição que hoje o Júnior Urso joga, né? Que mais? Aliás, porque até falando do Matheus Jesus, ele ainda tá aparecendo nos treinos. Matheus Jesus, René Júnior, esses caras ainda estão no Corinthians. Porque o Carille testa todo tipo de jogador. Mas o Matheus Jesus, que teve um jogo ruim ali, eu não lembro agora, mas ele entrou num jogo que foi muito mal. Mas fora isso, ele tinha feito bons jogos, inclusive na Sul-Americana. O René Júnior também voltou e falou, ele não estava tão bem naquele jogo, mas porra, ele voltou depois de 1 ano e meio parado. Cadê eles? Sumiram? Eu preciso ver um treino, eu preciso ir lá, observar, pegar um binóculo lá de longe pra ver. Esses caras estão no Corinthians. Eu vou entrar no site pra ver se eles estão no elenco ainda, porque não é possível, né? Agora vamos avançar um pouquinho no meio. Pedrinho e Matheus Vital. Eu não quero imaginar um time sem esses dois. Aí já falando um pouco pra 2020, né? Tudo bem, talvez para manter as contas ali balanceadas e tal, o Corinthians já precisa administrativamente vender um jogador, mas que venda pelo menos só um deles, né? Se perder, eu não quero imaginar se esse time já não consegue produzir ofensivamente, o que será um time sem Pedrinho e Vital? Não, pensa na reserva. Então você coloca o Ramiro, o Júnior Urso, o Sornosa e o Cleison ali no meio campo? É isso o time do Corinthians? Eu tô muito assustado se Pedrinho e Matheus Vital não jogarem, não forem os dois titulares, né? E o Matheus Vital principalmente, porque assim, o Pedrinho talvez ele seja a maior estrela do Corinthians no momento e o que consegue ser mais perigoso, né? Esse ano ele evoluiu para ser mais decisivo. O ano passado o que faltava a ele era fazer gols e dar assistências, coisa que ele conseguiu produzir esse ano. Claro, o Corinthians está em uma fase e obviamente ele também está em uma fase. Só que o Vital, eu inclusive acho que ele é mais Vital, ele é mais participativo, né? Ele busca mais a jogada, ele tem conseguido produzir mais do jeito dele. Porque o Pedrinho, sabe o que o Pedrinho parece? Parece a Bitcoin. Sabe Bitcoin que um dia vale, você tinha uma Bitcoin, um dia você tem R$1 milhão, no outro dia você tem R$10, né? Então a cada dia a gente não sabe o que é. O Pedrinho é uma empresa no mercado de ações. Hoje você pode apostar e tá em alta, amanhã tá em baixa, no meio do jogo faz uma jogada e você fala, não, esse cara vai ser vendido por 50 milhões, aí no jogo seguinte ele erra 2 passes, dá um gol no contra-ataque, aí ele vale menos, aí ele daqui a pouco ele vai ser vendido pro Barcelona, aí daqui a pouco ele vai vendido pro Zenit. Ele tá muito instável, sabe? Tem momentos que ele brilha, tem momentos que ele tá muito abaixo da média. De qualquer forma, a perspectiva sem esses dois é impensável, né? Então, Pedrinho e Vital, por favor, eu não quero um time sem esses dois. E esses dois têm que jogar, né, juntos. Tem que não jogar no sentido, não tô falando, eles têm que jogar bem agora, não. Eles têm que trocar passes, eles têm que atuar ali no meio, eles têm que revezar, né? Um vem pelo meio, o outro vai pela ponta, depois troca, né? Eles precisam se conversar mais em campo, né? Bom, acho que do meio é isso e partiremos para o ataque. Então, começando pela camisa 9, Bozelli. Eu tenho pena do Bozelli. Tem jogadores que às vezes me dá vontade de pedir desculpa, sabe? Não, chegar, dar um abraço nele, falar, cara, calma, insiste aí, por favor, insiste, esse time ainda vai jogar bem, fica tranquilo. Porque, tudo bem, não tô desmerecendo falando que o Bozelli é o novo Maradona, né? Um novo Agüero, mas a gente sabe que ele consegue, a gente sabe que o que ele já produziu na carreira dele é de ser um atacante
um atacante que faz gols, né? Que consegue produzir gols, que numericamente é que ele pode não fazer outras funções, pode não defender tão bem, mas que ele vai entregar ali 15, 20 gols por ano. O que ele não tem conseguido fazer, né? Isso na carreira dele, ele não tem conseguido fazer esse ano. Mas também o Carille colocava ele num jogo, aí ele ia mal, o Gustavo e o Wagner Love tinham muito mais chance. Não entendia isso. Por que o Bozelli tinha uma paciência tão limitada? E por que o Carille esperava do Bozelli? Assim, se a bola não vem boa para ele fazer gols, se ele não consegue ter uma chance de finalizar, do que adianta avaliar ele nisso? Falar, já que não criam para ele, então vou colocar o Gustavo, porque vai que uma bola é criada no alto e vai. E o Gustavo defende mais, né? O Gustavo volta para marcar. Não dá. Tem que. O Bozelli é muito melhor tecnicamente do que o Gustavo. Aliás, que o Gustavo é outra coisa, porque o Gustavo. Toda vez que eu vejo o Gustavo, me dá uma nostalgia do futebol dos anos 90, o futebol dos anos 60 da Inglaterra, que era joga a bola lá pra frente e vamos ver o que acontece. É isso. O Gustavo ele serve para fazer pivô com a bola vindo do caça ou da zaga, ele volta para marcar e ele é aquele joga na área para ver se sai um gol de cabeça. Né? Ótimo. O Gustavo foi perfeito no começo do ano. O Gustavo é um ótimo reserva para entrar em certas situações. Agora, por que se insiste tanto com ele sendo titular? Ele tem 5 jogos como titular, o Bozelli 2. Né? Eu não entendo isso. Meio, para mim é meio inexplicável. Né? E então, as chances para o Bozelli, inclusive eu acho que se faltam 8 jogos, o Bozelli titular em todos. Ponto. Né? Até para pensar no ano que vem, para ver quem vai ser o titular da camisa 9, testa o Bozelli em todos esses jogos e vamos ver o que acontece. Né? Se vier o Thiago Nunes, por exemplo, talvez ele tenha consiga receber muito mais bolas do que ele recebe hoje. Né? O Wagner Love, já que estamos falando de camisa 9, eu ia falar do Cleison, mas vamos falar do Wagner Love, já que estamos falando dos 3 novos, falei do Bozelli e do Gustavo. O Wagner Love, pra mim, entra na carreira, entra na categoria, o que a gente vai fazer com ele agora? O que fazer com o Wagner Love? Né? Porque ele em certos momentos, ele é o jogador mais perigoso, ele é um jogador que consegue tanto driblar, tanto criar espaços, atuar dentro da grande área. Né? Ele talvez seja um jogador tecnicamente melhor do que o Bozelli, mas parece que ele fez o inverso do que ele fez em 2015. Em 2015, primeiro semestre ele vai muito mal, muito criticado e começa a desandar a fazer gol no final, claro, com um time arrumadinho. Né? Dessa vez ele começou bem a pós-Copa América, um pouquinho antes, e de repente começou a cair vertiginosamente o desempenho. E aí, outro jogador, insistência do Carille, que ou jogava pelo meio, jogava pelo canto, jogava na camisa da grande área. Era assim, dava a impressão de que o Wagner Love não ia sair nunca. Ele saiu nos últimos 2 jogos, né? Acho que nem entrou, não sei se machucou ou não, mas não tem jogado os últimos jogos. Né? E eu acho que assim, outro jogador como o Ralf, o que a gente vai fazer com ele? Não é para mandar embora, mas é um jogador que você tem que segurar e colocar em certas ocasiões. Então, camisa 9 tem isso, tem o Bozelli, Gustavo e Wagner Love. Então, para fechar a parte do ataque, a gente tem o Cleison, ou Cleison ou Janderson. Assim, eu acho que o Janderson é um jogador que, mesmo garoto, ele entra com aquela impressão daquele garoto que não tem medo. Sabe? Ele vai pra cima, ele quer driblar, ele quer criar jogadas dele. Já fez um gol. E não é aquele tímido que toca a bola, eu tenho que ocupar meu espaço aos poucos. Não. Ele vai com tudo pra cima. Né? Mas ainda não tá preparado. Né? Ainda tem que entrar aos poucos, ainda tem que ser aquele trabalho de base que é você adaptar, ambientar o jogador conforme o campeonato vai rolando. Né? Então, se o Cleison for titular, ou independente de se contratar ou não, ou testar algum outro jogador ou não consigo pensar agora nenhum além do Cleison e do Janderson que seja essa flecha de uma jogada mais ofensiva rápida pelo lateral. Agora, por que colocar o Janderson? Né? Porque o Cleison estava mal. Só que eu acho que o Cleison, se você reparar, o Cleison ele não tá mal simplesmente. É outra coisa de sistema ofensivo, igual o Bozelli. O Cleison,
a impressão que dá é que a bola é jogada pro Cleison e fala: Cleison, se vira aí. Você não é o driblador, não é rápido, então se vira aí. Né? Com o Janderson acontece isso também. Ele fica completamente sozinho. Muitas das vezes, parece, sabe o Denilson correndo dos turcos? Né? O Denilson só corre dos turcos porque não tem pra quem tocar. É isso. O Denilson, ele, se você pausar naquele momento, ele não toca a bola porque não tem opção de toque. Né? E o Cleison, ele vive na situação Denilson contra 4 turcos os 90 minutos de jogo. Ele recebe e não tem muita opção. Né? Não tem um sistema de fazer triangulação. Você tem que ter o Matheus Vital se aproximando, ou o Júnior Urso se aproximando, e o Danilo Avelar, o Carlos Augusto, chegando perto para conseguir pelo menos, ele vai driblar. Mas se você der a opção de passe, você abre espaços pelo meio. Se você deixar o Cleison receber a bola sozinho, com o lateral e a cobertura do meio campo contra ele, é óbvio que ele não vai produzir nada. É óbvio. Né? O Janderson, ele é colocado, a diferença é que o Janderson, como ele é meio inconsequente, ele vai para cima. Então quando ele recebe, ele já tá indo pra cima. Então não dá tempo nem de cobertura. Só que o Cleison é um jogador que pensa mais. No que ele para, tem 2 em cima dele. Se ninguém chega, não adianta. Não adianta. Aí o Cleison não produz nada. Né? Aí vai falar que o Cleison não tá jogando bem. Tudo bem. Eu não tô só culpando o sistema. O Cleison, coitadinho, vive num time onde deixam ele na mão. Não tô falando isso, claro. Ele tem que melhorar. Se tivesse jogando bem, realmente conseguia, em alguns momentos, que era alguma coisa que ele não tem feito. Mas assim, é uma das questões a se pensar. Ok, tem 2 jogadores, prefiro o Cleison do que o Janderson nesse momento. Já que tá o Cleison lá, trabalhe o sistema para que joguem perto dele também. Aí sim vamos ver se ele tá bem ou não. Não adianta jogar só com ele. Que isso é a última coisa. Né? A atitude tem que ser ofensiva a partir de agora. Né? Então assim, foi um prego no caixão do sistema defensivo do Corinthians vitorioso nos anos 2000, mas, como eu disse no começo, estamos entrando nos anos 2020. Do Renato Gaúcho, do Sampaoli, do Jorge Jesus, do próprio Thiago Nunes, talvez venha o Corinthians, eles deram aquelas mostras de que talvez o futebol brasileiro caminhe para uma questão mais ofensiva. Então não custa nada testar. Né? Fomos bem campeões, ganhamos talvez o time que mais ganhou títulos nesse período, e agora a gente precisa se adaptar a esse lado mais ofensivo do futebol. Né? E se a gente vai testar, a primeira coisa é realmente a atitude, porque muitas coisas dos treinadores pode ser esquema tático, claro, óbvio que o esquema tático, a estratégia, o pensamento, o treinamento, tudo isso faz parte. Mas em alguns momentos, só o fato de você falar, olha, tá vendo sua posição? Sua posição é atacar, ok? Você tem que produzir ofensivamente. Se der, defensivamente você também tem que cobrir, mas sua função é estar preparado para aquele lance de gol. Só esse tipo de clima que você cria, de que o time precisa atacar, de que o time precisa finalizar, já dá um gás para que o time realmente tenha essa atitude, né? Por exemplo, quando falava no Sampaoli, óbvio que o Sampaoli tem treinamento. Eu não estou acompanhando os treinos lá para saber o que muda especificamente. Mas como é que o Sampaoli conseguiu produzir em tão pouco tempo? O próprio Jorge Jesus conseguiu produzir em pouco tempo, mudar a forma do time jogar ou o espírito que é colocado dentro de campo. Os treinamentos têm a ver com isso, mas o fato de você dar confiança para um jogador, olha, você não vai ser punido por tentar ofensivamente alguma coisa, você não vai ser punido por tentar um lançamento, você não vai ser punido por marcar, por marcar no ataque, por ter essa presença ofensiva. Né? Só esse sentimento de que o jogador tenha, talvez já seja o suficiente para que o time tenha esse clima, o time tenha essa perspectiva. Né? Então assim, depois de falar de gol, zaga, meio, ataque, a atitude de um time mais ofensivo é importante, né? Porque o que tem o Corinthians ter jogado agora sabe quando você acompanha aquela série? Você acompanha a série há um tempão. Tem uma série aí que eu não vou falar o nome, mas que eu tenho acompanhado episódio a episódio. A primeira temporada foi boa, a segunda, a terceira, a quarta temporada tá horrorosa.
E aí você, como você já dedicou um tempo e ela já mostrou que é boa, você continua assistindo para poder continuar acompanhando. E o Corinthians tá parecendo isso. Toda semana fala assim, lá vem o jogo do Corinthians. Aí você vai lá, você prova que é fiel, né? Acho que a Gaviões da Fiel, a torcida fiel vem esse ano, tá se provando mais do que nunca. O cara que vai ao estádio para assistir esse Corinthians tá de parabéns. Dá pra bater palmas pra esse cara, porque toda semana, agora no meio de semana também, agora que a Libertadores já acabou, a Copa do Brasil já acabou, você vai na quarto domingo acompanhando esse time do Corinthians em outubro, realmente acompanhar sabendo que dali não vai sair nada de interessante, né? Então, o que precisa mudar é você finalizar mais. Caso contra o Fortaleza agora, é um jogo que precisa produzir mais ofensivamente. E só o fato de que dizer para os jogadores, vamos lá, vamos para cima, vamos, podem atacar, não se sinta acanhados em atacar. Para mim, eu acho que já é um passo a ser dado no time, né? Então tá aí. Acho que é isso. Vou gravar mais sobre o Corinthians. Eu sou um corintiano comentando sobre o nosso timão. Abraço!